Olá, alunos! Vamos estudar razão e proporção. Fique atento à nossa playlist. Razão e proporção, aula 28. Estamos falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, na aula 27, nós viemos e paramos aqui a explicação nesse quadradinho aqui, olha, que está dizendo sobre a velocidade e o tempo de um determinado veículo que está variando. Então, pessoal, quando uma questão trouxer uma tabelinha assim, nesse sentido, e pedir para vocês fazerem a referência, vocês vão pegar sempre o último dado aqui, tá? Deixa eu pegar uma caneta mais grossinha. Então, aqui, ó, é a velocidade 90 e o tempo 20. Tá tudo em minutos, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos pegando esses dados que estão ali no quadradinho para poder fazer as atividades. A primeira atividade aqui, olha, de número 32. Ela vai ser de referência, né? Nós vamos fazer em referência aquele quadradinho, que o último número é esse daqui que eu coloquei aqui. Então, vamos fazer a interpretação, vamos ler. Ainda em relação ao percurso citado acima, responda em seu caderno e justifique. Qual seria o tempo gasto para fazer esse percurso se a velocidade média fosse de 45 km? Então, qual seria o tempo gasto? Então, é o tempo que nós vamos encontrar. Se esse veículo estivesse andando na velocidade de 45 km por hora. Pessoal, note que aqui dá para fazer de cabeça, tá? Olha, se ele anda 90 em 20 minutos, 45 é a metade de 90, não é? 90 dividido por 2 dá 45. Então, o tempo aqui, ele vai aumentar. Ele vai aumentar quanto? 2. 2 vezes 20, 40. Por quê? Porque eu dividi 90 por 2. Aí, o inverso, aqui, 20 vezes 2, 40. Tá, mas e aí, dona Adriana? Não sei fazer de cabeça. Então, vamos interpretar. Aqui, a velocidade em quilômetros por hora e o tempo, né, aqui em minutos. Esse carro, ele desenvolveu, ele foi andando no tempo, imagina, né, uma linha reta assim, a estrada. Aqui esse percurso, ele fez o carrinho andando em 20 minutos. E a velocidade do carro estava 90. Agora, ele vai diminuir a velocidade do carro. O que vai acontecer com esse percurso? Ele vai andar em 20 minutos? Não. Ele vai andar em muito mais tempo. Por quê? Porque o carro está indo mais devagar. Então, pessoal, toda vez que trouxer situações, faça um desenho, interprete, pense antes de fazer. Então, aqui, olha, o que eu desconheço eu vou representar por X. Tá? Vamos já começar a familiarizar as flechas, tá bom? Então, olha, 90 para 45, ó, tá reduzindo, né? Então, vou pôr essa flecha aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? Se ele vai andar mais devagar, o tempo vai ser muito maior do que 20, certo? Então, ó, as flechas, elas estão ao contrário, né? Essa tá para baixo e essa tá para cima. Então, isso significa que é inversamente proporcional. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação, produto do meio pelos extremos, com uma delas invertida. Então, olha, vou colocar aqui da maneira que eu estou vendo primeiro, ó. 90 por 45 vai ser igual. Então, aqui eu vou inverter, tá? X sobre 20. Então, aqui, pessoal, eu já finalizei, porque é essa parte que vocês já sabem, né? Para quem tá acompanhando a playlist. Tá ok? Meu celular não é bom, então eu preciso fazer isso, dar essa adiantada. Tá
ok? Olha, é o que nós pensamos na nossa interpretação, certo? Se reduzir a velocidade pela metade, o tempo vai dobrar, né? Porque aqui foi dividido por 2, então, para poder dobrar, eu multiplico por 2. 40 minutos. Pause o vídeo para vocês interpretarem também. Agora, vamos fazer a letra B. Qual deve ser a velocidade para fazer o percurso em 30 minutos? Então, agora está perguntando sobre a velocidade. Qual deve ser a velocidade? Então, a interrogação é na parte da velocidade. Se o tempo for feito em 30, né, o percurso for feito em 30 minutos. Então, aqui, ó, coloquei na mesma unidade, embaixo da mesma unidade. A minha interpretação veio aqui, ó. Se eu desconheço o meu valor, eu vou representar por X. Então, aqui, pessoal, vamos lá. Olha, o que está acontecendo com o tempo agora? De 20 para 30, né? Significa que aumentou. 20 subiu para 30. O que vai acontecer com essa velocidade? Então, ó, tá aqui o percurso, né? O caminho aqui, olha. Em 20 minutos, ele podia andar com o carro dele a 90 por hora. Então, em 30 minutos, ele vai precisar continuar andando a 90 por hora? Não, ele pode andar numa velocidade menor, que ele vai conseguir fazer esse percurso aqui, porque o tempo dele aumentou, tá? Então, o que vai acontecer? Essa velocidade, ela vai ser inversamente proporcional, ela não vai aumentar, tá? Porque se aumentar a velocidade, aumentar o tempo, ela não vai percorrer esse percurso aqui, né? Que ela fez no tempo de 20 minutos, entenderam? Então, se as flechas estão no sentido contrário, significa que é inversamente proporcional, logo vou ter que montar invertendo, tá ok? Então, tá aqui a produto do meio pelos extremos, a maneira com que eu resolvi. Vocês podem pausar o vídeo, certo? 60 km por hora, foi o que eu falei. Ele não precisa fazer esse percurso em 90 km por hora. Ele pode fazer em menos tempo, tá? Então, inversamente proporcional.